Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Convido aos irmãos que puderem se colocar de pé para podermos ler o Salmo 24 para iniciarmos nosso culto de domingo. Amém. Salmo 24, Salmo de Davi. A vinda do Rei da Glória. Amém. Vamos dar início à leitura. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de adoração, de leitura da Tua Palavra e de culto ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidos para adorarmos o Teu santo nome. Que o Senhor esteja nos abençoando e falando aos nossos corações, por meio dos louvores, por meio da palavra que será ministrada, que o Senhor esteja nos capacitando, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir da Tua palavra e aprender mais sobre o Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com a música Isaías. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens,
nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Glória a Deus. Pai Santo, obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício, ó Pai, pela tua misericórdia, Deus. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos guie sempre nos teus caminhos. Não permita que venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos seguir firme no alvo, que é o Senhor Jesus. Amém. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande. Grande é o Senhor e muito de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos
vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia. Neste momento eu chamo o pastor Onofre para o nosso momento de dízimos e ofertas. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, queridos, adorando, louvando o nosso santo Deus. Eu quero ler dois versículos da palavra do Senhor e quero que você também leia, por gentileza, você que está com sua Bíblia, Hebreus 13, 5 a 6. Nós estamos lendo uns versículos diferentes agora sobre dízimos e ofertas e eu quero que você acompanhe na palavra do Senhor. Deixa eu pegar meus óculos aqui, porque senão eu não vou conseguir ler. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? É o Senhor que cuida de nós, meus queridos. Nós louvamos o Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e entregamos tudo para Ele, nunca nos falta nada, porque Ele é fiel para conosco. Que o Senhor continue abençoando a igreja, e que a igreja também continue fiel ao Senhor nosso Deus. O Rafael vai pegar os envelopes agora, e se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós cantamos, você pode trazer aqui no gasofilácio, ok, queridos? Amém. E no 187, Cidade Celestial. Cidade situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juntadas com ouros troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao portão, jamais se contou ao portão, jamais se contou ao portão. Metade da glória celeste jamais se contou ao portão. Tenho lido nos belos palácios que Jesus foi pro céu preparar, onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atinge a mansão eterna, mas metade
glória celeste, jamais se encontrou ao voltar. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que o céu nos terá. Voluntário chamar proclamando, tereis eternal galardão. Tenho lido dos santos na glória, pisam ruas de ouro e cristal. Mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o vazio pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal. Mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Glória a Bem, Deus. meus queridos, vamos agradecer o Senhor pela fidelidade dele para conosco. Com o diácono Zezinho, por gentileza, nosso diácono. Amém. Pai Santo, obrigado, Pai, pela honra de poder trazer dízimos e ofertas à Tua casa, ó Deus. Peço que o Senhor venha abençoar esse dízimo, ó Pai, e venha abençoar cada família, ó Deus, da Tua casa, ó Pai, que está aqui neste momento, os que aqui também não estão, Pai Santo. Que esses dízimos e ofertas venham a ser aplicado na sua casa, ó Pai, da melhor forma possível, e tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai Santo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Equipe de louvor. Irmãos, é uma satisfação reunir aqui com os irmãos e ver novos rostos aqui também. Devagar Deus vai nos abençoando e a gente vai voltando à normalidade e orando para que essa peste logo cesse e que possamos voltar ao normal e aprender aquilo que Deus está nos ensinando. Eu acho que Deus está ensinando uma lição não só para a igreja, mas para toda a humanidade, né, e que todos aprendam para o seu próprio bem. Eu quero refletir na palavra do Senhor com os irmãos hoje, um texto, e que o Senhor esteja nos abençoando, né, nos usando conforme a vontade dEle. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Lucas 19, verso 1 ao verso 9 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esse texto é bem conhecido, né, irmãos? É uma história conhecida, inclusive teve um cantor aí que recentemente gravou uma música com esse texto, o Regis Danese. Eu não sei se você já observou a letra dessa música, né? Ela não tem assim um aprofundamento teológico, mas é interessante, que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem melhor. Faça um milagre em mim. Essa é a letra dessa música, né, que narra esse episódio. Mas, queridos, Jesus está indo de Jerusalém, ou seja, da Galiléia para Jerusalém. É a sua última viagem, porque é a sua última semana de vida. Ele está indo para ser crucificado. E ele, de toda forma, ele teria que passar em Jericó, porque Jericó fica no meio da estrada entre a Galiléia e Jerusalém, e a Judéia. De toda forma, ele tinha que passar ali. E ele passou ali pela última vez, e é interessante que ele salvou 2 homens. Ele salvou um rico e salvou um pobre. Ele salvou um pobre e salvou um rico, porque quando ele estava entrando na cidade, apareceu, ou estava no meio ali da multidão, um homem gritando desesperado, que era o cego Bartimeu, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não ouvia, porque ele estava indo exatamente para a festa em Jerusalém, estava indo muita gente para a Páscoa, né? Ele iria morrer exatamente no dia da Páscoa. E vinha aquela multidão com ele, e ele gritava e não adiantava, até que alguém lá disse: para de incomodar o mestre, ele não vai te ouvir, não tem como, essa quantidade de gente. E é interessante que Jesus ouviu sim, e ele vazou a multidão até chegar naquele cego e disse: o que é que você quer que eu te faça? Por que você está me chamando? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E ele passou a ver, e Jesus prosseguiu atravessando a avenida principal de Jericó, uma cidade grande, uma cidade rica, por incrível que pareça, a cidade dos sacerdotes e dos ricos. E quando ele estava ali mais ou menos no meio da avenida, é que aconteceu o episódio com Zaqueu. Zaqueu, publicano, né, um homem rico, o chefe dos publicanos, o maioral dos publicanos, como diz o texto. Ele era pequenininho e ele queria porque queria ver Jesus, né? Como se fosse uma criança. E ele queria porque queria, mas seria difícil para ele, porque certamente ele era mais ou menos do tamanho da perna de um homem normal. Ele era baixinho, ele tinha essa dificuldade. Mas ele era um homem, imagina, para chegar nesse nível dele, ele era um homem muito inteligente, muito criativo. E o que ele fez então? Ele correu na frente, subiu num sicômoro, que é uma árvore frondosa, de galhos grossos e baixa, fácil de escalar. E ele subiu e ficou lá em cima aguardando. E ele nunca imaginava o que aconteceu, porque quando Jesus ia passando no rumo da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça daí, porque eu preciso hospedar na sua casa. O texto é exatamente isso: eu preciso hospedar na sua casa. E diz que Zaqueu desceu num salto, muito feliz, muito alegre,
E o pessoal não poderia deixar de ser, começaram a murmurar e a criticar Jesus, dizendo, olha só, esse pecador aí, como é que ele vai para a casa de um homem desse? E lá foram eles. E depois do jantar, Zaqueu disse, olha, Senhor, eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres e quero restituir 4 vezes as pessoas que eu defraudei. Que coisa interessante, né? Se brincar, ele ia ficar ainda, ia acabar toda a fortuna dele, ele ia ficar devendo ainda, porque primeiro ele ia dar a metade dos bens. E tudo que ele tinha adquirido era mal adquirido, porque os publicanos, daqui a pouco nós vamos ver o que era um publicano. Então, provavelmente ele ia ficar sem nada, mas olha que mudança, olha que coisa impressionante. Mas, queridos, voltando a Jericó, Jericó, por incrível que pareça, era uma cidade rica. Jericó, a cidade das palmeiras, uma cidade, ficava na rota comercial, todo mundo passava por ali, e era ali que ficavam os ricos, e era ali que ficavam os sacerdotes, inclusive os publicanos, aqueles pessoal mais bem posicionados. Mas quem era Zaqueu ainda? Zaqueu nós sabemos que é publicano. O publicano ele era um funcionário do Império Romano que cobrava os impostos para o Império. Eles eram odiados porque Roma estabelecia um valor para eles cobrarem. E o salário deles, eles tinham autoridade para cobrar o quanto fosse necessário para suprir as necessidades deles, para que o salário deles fossem, pago, efetuado. Só que Zaqueu não era um simples publicano, ele não era um simples funcionário, ele era o maioral, ele era o chefe dos publicanos. O que acontecia nessa época, principalmente ali na região da Judéia? As regiões ali, os locais, os municípios, eram leiloados. Então, você dá quanto para você, por essa área aqui, para você arrecadar aqui? Eu dou tanto, eu dou 100 mil, eu dou 1 milhão. E aquele que ganhasse no leilão, aquela região era dele. Então, Zaqueu, aquela região era dele. E ele trabalhava ali, ele não trabalhava, ele colocava os seus homens para trabalhar. Ele era o chefe dos publicanos. Então, como é que funcionava essa questão dos impostos nessa época? Era assim, vinha uma carroça, e aí o publicano, o cobrador de impostos, parava a carroça e dizia, olha, essa carroça sua tem 2 rodas, né? Pois é R$100 de cada roda, o imposto é R$100, e 100 do cavalo, e 200 da carroça, e o que você vai levando aí? Eu estou levando o azeite, lá, arredondar para os R$1.000, então. Você vai ter que pagar R$1.000. Se a pessoa não pagasse, ele tinha autoridade para chamar um soldado para bater nessa pessoa e prendê-lo, porque ele tinha recebido essa. Então, por causa disso, você imagina como era odiado um publicano. Era um alto preço que o publicano pagava, o abandono e o ódio, por exemplo. O abandono por quê? Porque ele era abandonado, a família o abandonava, o deserdava. A religião também, ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer parte lá dentro do templo, obviamente, porque ele era um funcionário da nação opressora, ele extorquia, porque, veja bem, o Império Romano cobrava aquela quantidade X, imagina ele agora podendo cobrar o que ele quisesse. Como o ser humano é ambicioso, o que ele não fazia. Então, além do abandono da família, da sociedade ali, da religião, era um ódio tremendo que eles tinham dos fariseus. Ele era considerado como um grande pecador. A fama deles era de traidor e ladrão. Traidor da pátria e ladrão, porque o alto valor que ele cobrava, obviamente, que eles sabiam que era muito grande, e o publicano havia perdido as 2 coisas mais preciosas para eles, que era a família e a religião. Só que Zaqueu não importava com isso. Zaqueu podia comprar amigos, ele era muito rico.
Ele era muito rico, então ele não precisava dessas coisas, não precisava de religião, e se a família não quisesse aceitá-lo também não tinha problema. Ele era rico. Mas é interessante que apesar de tudo isso, queridos, faltava alguma coisa em Zaqueu. A gente vê que falta, porque, veja bem, não era uma simples curiosidade de ver Jesus, de encontrar com Jesus. Não é porque, imagina, um homem nesse status encontrar Jesus só para ver Jesus, só para conhecer Jesus. E logo a gente vê que não é assim, porque ele, quando Jesus o chama, ele fica muito feliz. Jesus diz: eu vou hospedar na sua casa. E quando, após o jantar, ele demonstra isso, ele disse: olha, Senhor, ali é uma verdadeira conversão. Ele se desprende dos seus bens, ele diz: olha, eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres e eu quero restituir. Então ele faltava alguma coisa nele, ele não conseguiu se realizar com a sua fortuna, com a sua riqueza. E é por isso, depois de dizer isso, que eu quero falar com os irmãos sobre essa questão de Zaqueu, dividindo as fases da vida do Zaqueu em 3 fases, ou seja, as 3 fases da vida de Zaqueu. E a primeira fase da vida de Zaqueu é a fase da satisfação das vontades, é a fase de realizar os sonhos. Certamente Zaqueu usufruiu de tudo que o dinheiro podia comprar. É aquela fase que, como uma pessoa que ganha, não é, uma grande fortuna, que consegue uma grande fortuna, que aposenta com uma quantidade enorme, agora ele vai realizar os sonhos, todos os seus sonhos. E assim como Salomão, ele não negou nada aos seus olhos. Lá em Eclesiastes 2:10, Salomão diz assim: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que desejou, tudo que eu vi, que eu desejei, eu pude comprar. Porque o que aconteceu com Salomão? Salomão era um jovem e ele assumiu uma nação enorme. A nação de Israel não tinha sido dividida ainda. E ele ora a Deus pedindo o quê? Pedindo sabedoria para dirigir esse povo bem, para saber como dirigir esse pessoal. E Deus achou interessante, porque até nos nossos dias a pessoa, quando se dirige a Deus, a Jesus, não é para pedir, não é para satisfazer os seus interesses. As pessoas geralmente não vão na igreja, não é para adorar Jesus, é para o que Jesus pode dar para ele. E ele mesmo dá testemunho: Jesus me deu isso, Jesus me deu aquilo, e eu vou para Deus, Jesus me dá aquilo. É dessa forma que as pessoas imaginam. Então Salomão não fez assim. Salomão, ele disse: eu quero sabedoria. Aí Deus disse: porque você não me pediu fama, não me pediu dinheiro, eu vou fazer de você o homem mais sábio e o homem mais rico da terra. E de fato, Salomão foi o homem mais sábio e Salomão foi o homem mais rico. E o único problema de Salomão é que ele não usou essa sabedoria da forma correta. Ele usou exatamente para adquirir essa riqueza e para satisfazer os desejos dos seus olhos. Vocês sabem que Salomão teve aí 1000 mulheres. Ele realmente teve todo tipo de coisa, de prazeres e tudo mais. E vocês sabem também que na velhice de Salomão, ele praticou a idolatria. Ele, orientado por mulheres pagãs que ele casou com ela, ele sacrificou a ídolos. E não sabemos, provavelmente ele voltou, ele se converteu porque ele escreveu Provérbios e Eclesiastes. E nesses livros ele diz que isso tudo é vaidade, que é correr atrás do vento. Ele escreve para os jovens dizendo que a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz é estar na presença de Deus. Então ele que experimentou tudo isso, ele próprio vai dizer que a felicidade é ter Deus no coração, não essas coisas, que isso é tudo vaidade e é tudo correr atrás do vento. Mas esse momento é o momento de viver os sonhos, de satisfazer de fato, queridos, a vontade. É um momento que muitas vezes não combina com servir a Deus, porque além de você estar desesperado, correndo atrás dessa meta, não é de ficar muito rico, de ficar rico,
você tem também que gastar tempo para gastar essa fortuna. Você agora precisa fazer muita coisa, muitas viagens, e enfim, e dar o que os seus olhos pedem, satisfazer os desejos do seu coração. Zaqueu amontoou ouro e prata, ele buscou prazeres e viveu alienado de Deus. Ali, até porque ele, de fato, ele não teria, né, tempo para Deus. Era muita coisa, era muito dinheiro para administrar, era muitas coisas para fazer, muitos lugares para ir, muitas coisas para comprar, e ele naquela loucura ali, ele não teve tempo para Deus. Essa foi a primeira fase de Salomão. Essa fase, não é, de ilusão, essa fase de acreditar que o dinheiro e o poder, isso lhe traria toda a paz que ele precisa, a felicidade, até a saúde física, né? Tem gente que pensa que a fortuna, o dinheiro traz para ele até saúde física, mas como Salomão, ele chegou à conclusão de que não, porque quando ele procurou Jesus, ele queria alguma coisa. Ele era judeu, obviamente, que ele já tinha visto falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E aí depois dessa fase, a fase de satisfazer os desejos, vem a segunda fase, que é a fase na imersão ao tédio. A fase da imersão no tédio. É a fase em que o prazer vira tédio. Percebemos que, de fato, essas coisas não substituem, não conseguem satisfazer a alma, os desejos, as necessidades, inclusive mais básicas de um ser humano, isso não consegue. O homem, queridos, nós sabemos que o homem é constituído de corpo e alma, de matéria e de espírito. E o dinheiro, por exemplo, a riqueza, ela é constituída de coisas materiais. Ela não consegue satisfazer a alma do homem. É uma ilusão, ele acredita que sim, que satisfaz. Mas logo ele percebe que não. É por isso que ele entrou aqui nessa fase do tédio, porque isso não é verdade. Naquela euforia, não é? Naquele momento, muitas viagens e tudo mais, e muita coisa, tudo bem, mas logo ele percebe aquilo, começa a ficar monótono. Tanto é que eu mesmo conheço alguns irmãos que aposentam na igreja e ele passa um ano assim, e no segundo ano ele já está procurando já um cargo, alguma ocupação para fazer, já não está aguentando mais, querendo aproximar mais de Deus, porque ele percebe que ele tem que tomar cuidado, que essas coisas de fato não vai satisfazê-lo. Zaqueu era judeu e sabia que a sua fortuna era mal adquirida, ainda tinha essa questão, esse problema. Ele sabia, ele conhecia a Torá, ele conhecia os 10 mandamentos, não roubarás, não cobiçarás o cavalo do teu próximo, os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo. Ele conhecia muito bem. Então imagina a consciência desse homem, né, sabendo de tudo isso. E agora Zaqueu passou a conhecer a pessoa de Cristo, a beleza de Cristo, a transparência, a dignidade de Cristo, a honestidade de Cristo, o amor de Cristo. E é nessa hora, queridos, que nada faz sentido. O pão não tem gosto. O pão não tem gosto. De que adianta aquela mesa farta, cheia de comida, coisas desperdiçando, se a alguns metros de distância ou alguns quilômetros, eu sei que tem uma criança agonizando de fome? Como é que eu posso alimentar bem e ir dormir na minha cama confortadíssima, sabendo que muito perto ali tem alguém tremendo de frio, né? A fome está gritando, o frio. Então, depois que ele analisou essas questões, né, da sua religião que ele abandonou, dos ensinamentos de Jesus, da pessoa de Jesus, ele percebeu, aquilo já não satisfazia ele mais. Eu acredito que o crente que serve ao Senhor verdadeiramente também, não que isso é qualquer problema, a pessoa ter bens, possuir bens, queridos, mas o crente precisa ser muito sábio na administração
ele tem que ser muito prudente nessa questão, porque é difícil de harmonizar essas duas coisas. É difícil de harmonizar essas duas coisas. O Hernandes Dias Lopes faz a seguinte observação, se referindo ao Zaqueu. Espiritualmente, Zaqueu era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não feliz. E aí eles citam um texto interessante de Provérbios 15, 16, que diz assim, ó, melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há desonestidade e insensibilidade. Então, melhor ter um pouco com o Senhor do que adquirir coisas com desonestidade, com insensibilidade, ou não ter sensibilidade para com as pessoas. E a alegria e a satisfação, queridos, vira vergonha, vira angústia, porque a gente realmente é complicado. Eu estou me lembrando aqui agora dos ladrões de vida, os ladrões de respiração, né? Esse pessoal aí da saúde, aqui do DF, alguns governadores, que vocês sabem, né? Que rouba vidas que poderiam ser salvas, né? E eles, imagina que coisa impressionante. Essas pessoas não. Essas pessoas, eles não têm sensibilidade e eles não conhecem o Senhor, certamente, eu acredito. Então, para eles fica mais fácil. Agora Zaqueu, que conhecia a Torá, todo judeu conhecia, passou a conhecer Jesus, para ele realmente a situação ficara tão difícil quanto para nós também é difícil. Mas esse pessoal aí, tantos outros que não temem a Deus, eles vão pisando em todo mundo, eles vão com aquele egoísmo tremendo, trazendo tudo para si e se regalando, né, e se fartando e não está nem aí se a poucos metros tem pessoas que desejariam um pedacinho de pão seco, né? Inclusive, não sei quem me falou, você sabe o que é latrocínio? Aí eu falei, claro que sei, é o roubo seguido de morte. Ele falou, é desse pessoal que rouba os aparelhos aqui, que rouba remédio, porque não é o roubo seguido de morte, então ele rouba e depois a pessoa morre. Isso é um latrocínio. Então é uma coisa impressionante esse tipo de coisa, queridos, e nós que somos servos do Senhor precisamos atentar para tudo isso. E é nesse momento vem um desejo de experimentar algo novo, alguma coisa maior. Aí é que vem a terceira fase da vida de Zaqueu. É o momento que vem a terceira fase da vida dele, que é a fase... Deixa eu ver aqui, cadê a fase? Que é a fase do momento que ele precisa de alguma coisa maior. Eu não anotei a terceira fase, mas não vai ser preciso. É a fase que a gente vê que essas coisas de fato não satisfaz. E aí a gente procura. Infelizmente, muitas pessoas numa busca espiritual, eles buscam alguma coisa... seitas, coisas superstições, mas é interessante, queridos, que Zaqueu procurou o próprio Jesus. Ele procurou Jesus. Ele certamente ouviu falar de Jesus, sim. E outra coisa também, certamente ele presenciou a cura de Bartimeu. Porque, como era na entrada da cidade, geralmente os cobradores de impostos ficavam na entrada da cidade para cobrar, obviamente, né? As cidades tinha aquele portão grande e eles ficavam ali. Embora fosse chefe, certamente ele coordenava.
E quando Zaqueu viu Jesus curando aquele cego, ele falou: é desse que eu preciso, é desse aí que realiza milagre. Ele nunca tinha visto aquilo, alguém curar um cego de nascença. Falei: esse pode me curar, esse pode trazer o que eu preciso. Zaqueu conheceu toda a esperteza, a inteligência, a ambição, e agora ele usa tudo isso para uma riqueza maior e real. Zaqueu tinha algumas deficiências, queridos, que ele venceu. Quais eram as deficiências de Zaqueu? Primeiro, era a condição física e a multidão. Zaqueu, como nós já dissemos, ele era baixinho. E ele venceu a estatura e venceu também a multidão, porque, como eu já disse, Zaqueu era inteligente, era um homem que subiu na vida, e ele usou agora toda essa sabedoria dele para encontrar com Jesus. Ele venceu também o status social. Ele era um homem odiado e, ao mesmo tempo, um homem invejado, porque ele tinha um cargo muito alto, e ele foi capaz de subir numa árvore, numa situação ridícula, para ver Jesus. É por isso que eu digo que não era uma curiosidade simplesmente. Ele não ia não é se humilhar dessa forma para simplesmente ver Jesus. Mas qual foi a atitude de Jesus para com Zaqueu? Qual foi a atitude de Jesus? Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Olha o verso 5, se você está com a Bíblia aberta aí. Vamos ver algumas passagens aqui da palavra do Senhor. Se você esqueceu a referência, Lucas 19, ok? Lucas 19, versículo 5. Onde diz que Jesus viu Zaqueu primeiro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus já tinha visto Zaqueu, a salvação de Zaqueu já estava agendada. Ele disse, a tradução aqui: eu preciso jantar com você, eu preciso de estar com você. Então Jesus viu Zaqueu antes de Zaqueu ver Jesus. Jesus ofereceu a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Desce depressa, eu preciso hospedar na sua casa. E qual foi a resposta de Zaqueu para Jesus, queridos? Ele recebeu Jesus com prontidão e alegria. Com prontidão e alegria para obedecer a Jesus. Olha o versículo 6 para vocês verem. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Eu me lembro aqui de outro cobrador de impostos que vocês conhecem, que é Mateus. Aconteceu mais ou menos como Zaqueu. Mateus estava na coletoria e Jesus ia passando. Eu me refiro a Mateus, o apóstolo. E Jesus disse: segue-me. E imediatamente Mateus deixou tudo ali e seguiu Jesus. Mas Mateus foi invadido por uma alegria tão grande, inexpressível, que ele decidiu dar uma festa. Uma grande festa, um grande banquete. E na sua inocência ele chamou todos os publicanos e pecadores para esse banquete, para essa festa. E Jesus lá no meio deles, né? Cheio de pecadores lá, e os publicanos, e todo mundo bebendo lá, e Jesus no meio deles. Certamente um lugar público, porque os escribas e fariseus viram isso. E chamou um dos discípulos de Jesus e disse: vem cá, esse aí que é o mestre de vocês, que se festeja com pecadores, que come e bebe com pecadores. Só que Jesus viu isso, observou, e Jesus foi lá. Jesus foi lá e disse para eles: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. É os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Eu não vim buscar justos, mas eu vim salvar os pecadores. E eu sou médico, e eles são doentes. Eles precisam de médico. Jesus poderia dizer assim: olha, eles são doentes e eu vim curá-los porque eles precisam de médico. Mas a doença de vocês é maior do que a deles. Porque eles pelo menos sabem, reconhecem que estão doentes e vocês não.
Então eu me lembrei dessa passagem agora. E é interessante, queridos, que Jesus levou salvação àquela casa. Quando ali a gente percebe que a verdadeira conversão traz honestidade. A gente vê tanta coisa acontecendo, principalmente não, até mesmo no meio evangélico. E se você for analisar o versículo 8 desse texto que nós estamos lendo, você vai concordar comigo que a verdadeira conversão, ela traz uma honestidade impressionante. Olha para vocês verem, para nós concluirmos esse versículo, então, esse versículo 8 do nosso texto, por gentileza. Isso aqui é de nos envergonhar, queridos. Às vezes. Olha o versículo 8, que nós vamos ver a atitude, mais uma vez, de Zaqueu. Em tementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Na lei seria 20%, né? Você teria que devolver e dar mais 20%. Mas ele estava decidido a dar 4 vezes mais. Veja que houve nele também uma sensibilidade muito grande. Ele passou, de repente, a ter sensibilidade pelos necessitados, pelos pobres. Ele diz: eu quero dar a metade dos meus bens, da minha riqueza. E além dessa sensibilidade para com o pobre, agora vem essa honestidade, essa dignidade, essa transparência. E eu acredito que a verdadeira conversão, ela traz essa honestidade, ela traz essa dignidade com toda certeza, queridos. Que possamos realmente refletir e aprender com Zaqueu, um homem que passou por uma mudança radical. E Jesus, depois disso, Jesus foi de fato levar a salvação, que ele diz: hoje entrou a salvação nessa casa. Aquela casa não era salva, mas Jesus foi ali e levou a salvação. Zaqueu era um eleito do Senhor. É por isso que eu digo que já estava na agenda de Jesus. Não foi Zaqueu que viu Jesus, mas Jesus é que viu e disse: eu preciso ir na sua casa. E desse momento em diante, talvez, Zaqueu se tornou uma pessoa pobre, mas feliz. O que ele buscou, defraudando, o que adiantou? Defraudando pessoas, até humilhando, prendendo pessoas. O que adiantou? Isso não trouxe para ele a paz que ele ia ter agora. Eu vi uma história de um pastor, só para concluir, que ele tratou de uma moça com cleptomania. O pai dela foi com ela aceitou, né, ao gabinete do pastor, e ela falou: minha filha, ela tem um problema, você sabe o que é cleptomania, né? A pessoa que não consegue deixar de roubar, ela é compulsiva. Ela tem que roubar, nem que seja uma caneta, ela não fica sem roubar. Eu me lembro, passou na televisão, não sei quem viu, um mestre, né, rabino, passou por uma humilhação tremenda. Acho que era do Brasil, ele roubou uma gravata, não sei, aí no exterior, e isso bombou na internet. Eu lembrei disso agora. Mas essa moça tinha esse problema. E ela queria, mas ela não conseguia, porque a pessoa é como outro vício qualquer, né? A pessoa que sofre de cleptomania. E o pastor pensou o que ele ia fazer, orou, pediu a Deus sabedoria, e Deus iluminou a mente dele. Ele falou: olha, você vai pegar um caderno e você vai anotar, começar a anotar desde quando você começou a roubar, tudo que você lembrar. Você vai fazer uma lista de tudo que você pegou, desde uma caneta, um celular, tudo que você pegou, você vai anotar aqui e vai trazer para mim. E ela foi para casa, ficou mais de uma semana, me parece 2 semanas ali, tentando lembrar e anotar, e fez aquela lista enorme. E ele falou: agora você vai pagar tudo que você roubou. Você vai na farmácia,
no armazém, na loja, onde você, como você já gastou, o celular já está usado, você vai ter que pagar novo. Você topa fazer isso? E ela disse, se for para me parar com isso, eu topo. E ela começou, e ela tinha um bom emprego, ela ganhava bem, eles tinham recurso, porque a cleptomania mesmo, não é porque a pessoa necessita que ele rouba. E ela foi pagando, mas chegou um momento que ela não tinha mais dinheiro nenhum. Ainda faltavam várias coisas para ela pagar, e ela já não tinha nada. E ela falou, pastor, acabou, e eu não tenho mais nada, a única coisa que eu tenho é um carro, meu carro, mas eu preciso dele, porque eu faço faculdade, e é perigoso eu passar esse lago aqui, esse local aqui, é perigoso, e ele disse, não, mas você tem que vender o carro. O pai da menina foi lá, conversou, não, pastor, mas como é que se ela quiser, ela vai ter que vender o carro e pagar, ela tem que saldar toda essa dívida. Ela vendeu o carro e ela pagou tudo que ela tinha pego. Deu certinho para ela pagar todo o recurso, ela ficou sem nada, ficou na lona, e aí sim ela foi curada. Deus abençoou ela nessa restituição, né, que ela fez. E isso é interessante que Zaqueu, exatamente essa era a ideia dele, de restituir. Veja bem, ele queria restituir, é por isso que eu falo para vocês, restituir 4 vezes mais essas pessoas, ainda dar a metade da fortuna dele para os pobres. Ele ia ficar sem nada, mas ia ficar feliz, porque a felicidade é uma consciência tranquila. Felicidade é você ter paz, é ter tranquilidade. E uma pessoa que deve, ele teme, só pelo fato de dever, ele vive angustiado, ele vive amedrontado. Você já viu a polícia falar, olha, eu peguei esse delinquente aí por nada, eu estava passando na rua, ele viu a viatura e correu, do nada ele correu. É porque a pessoa que deve, ele vive, mas quando ele é íntegro, ele é reto diante de Deus, ele tem essa paz, essa tranquilidade, ele pode dormir tranquilo, e é essa bênção que Zaqueu teve, e é isso, queridos. Moral de toda essa pregação, de toda essa história, é sermos de fato dignos, transparentes, como é o nosso Deus, que Ele vai nos abençoar. Não eu não estou fazendo apologia de pobreza, não. Podemos sim ser prósperos, ser ricos, não tem problema algum. O problema é administrar isso. O problema é reter isso com orgulho só para nós e deixar que isso nos roube o tempo que nós temos que dedicar a Deus, a nossa vida que nós temos que priorizar para Deus. Se o dinheiro fizer isso, com certeza, o que Jesus disse? Se a tua mão vai te levar para o inferno, então corta ela, porque é melhor você entrar maneta nos céus do que ir com o corpo inteirinho para o inferno. Então, dinheiro não pode ser obstáculo. Riqueza, conforto que o dinheiro nos dá não pode nos afastar da casa do Senhor, dos trabalhos do Senhor, da obra do Senhor, de lermos, meditarmos na palavra, de ter o nosso momento devocional com Deus, de tirar a nossa prioridade. O dinheiro não é para isso, é pelo contrário, é para promover isso, é para sermos úteis na obra de Deus, para contribuirmos na casa do Senhor, para assistir aquelas pessoas necessitadas que precisam do nosso auxílio. Que o Senhor nos abençoe e que essa passagem de Zaqueu, de fato, seja útil para o nosso crescimento como ser humano e principalmente como servo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecê-lo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e que possamos ter uma semana abençoada. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui, Senhor, momento de reflexão, momento de louvor, momento de adoração, Pai, momento da palavra. Às vezes não é um momento assim tão agradável, mas a Tua palavra que trata das nossas vidas, que nos faz refletir e nos faz melhor.
possamos ser moldados por meio da Tua palavra, Senhor, que sermos melhores a cada dia, que haja crescimento na santidade, Pai, na nossa vida, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, na família, na sociedade, no trabalho, que possamos ser dignos do Senhor que servimos, que o Senhor abençoe as famílias, Pai, dessa igreja, abençoe os irmãos que estão retornando, ó Deus querido, dê a eles força, motivação e alegria, Senhor, para que juntos possamos crescer aqui neste lugar, Pai, promover a Tua obra, restaurar, Senhor Deus, aquela alegria, ó Deus amado, aquela vivacidade, ó Deus, e prosseguirmos na graça do Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe as demais igrejas do Senhor na face da terra que estão aí retornando, que estão buscando, ó Deus, se fortalecer novamente para dar prosseguimento à obra do Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em todo lugar. Abençoe as famílias que servem o Senhor, porque nós somos o povo do Senhor, o povo guardado, o povo protegido, porque Satanás não pode contra a vida dos Teus servos. Podemos passar por lutas, por privações, mas somos mais que vencedores, porque Satanás não pode tocar na nossa alma. Nós Te pertencemos, somos propriedades exclusivas do Senhor. Possamos mantermos firmes, entendendo assim, crendo, sabendo que nada poderá nos abalar, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, Senhor amado. Nós oramos agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar nesse momento. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nós já vamos terminar o nosso culto. Os avisos, eu creio que os jovens têm um aviso, né, Gabriel? Próximo sábado, sem ser esse no outro, é o culto dos jovens. As senhoras têm algum aviso também? Hoje não, né? Então tá, queridos. Sexta-feira, culto de oração às 8 horas, estamos reunindo aqui. Domingo, escola dominical. Tivemos uma escola dominical abençoada. O Rafael falou sobre a reforma protestante hoje, foi muito bom, né? E nós estamos aí com a escola dominical, nós estamos trabalhando o livro do Apocalipse. Creio que todos os irmãos estão acompanhando, aí os que não estavam vindo estão vendo pela televisão, ou pelo celular, né? Ou pela televisão, que hoje em dia, né? E que Deus possa nos abençoar, para que possamos crescer, não só no conhecimento da palavra do Senhor, mas principalmente na graça dEle, que Ele possa nos abençoar. E eu quero que os irmãos continuem orando, porque o nosso propósito, vocês já perceberam, o muro ali já está respaldando, o muro do lado de cá, e nós vamos, em nome de Jesus, se os irmãos forem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, se nós formos fiéis, nós vamos logo fechar o círculo aqui com esse muro, e não vamos parar por aí, vamos continuar investindo na obra do Senhor, que é exatamente para isso que o Senhor, né? E lembrando, e que a obra do Senhor, obviamente, não é só tijolo, né? Mas faz parte. Nós vamos investir em almas também, e o Senhor vai nos dando graça e vai nos abençoando, e assim nós vamos administrando os recursos que o Senhor nos dá com dignidade, com honestidade, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Todos tenham uma semana abençoada.